Evangelho, domingo da 23ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar, e todos os que virem começarão a caçoar, dizendo: Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 23ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o 14º capítulo do Evangelho de São Lucas, em um momento importantíssimo do texto do apóstolo. Apenas faço essa consideração para entendermos esse momento tão importante do texto. Já superamos o 9º capítulo, onde Jesus toma a decisão de seguir a Jerusalém, Jesus toma uma firme decisão de seguir a Jerusalém. Então estamos no caminho do Senhor em direção à sua Páscoa, a paixão, morte e ressurreição. E bem no meio desse itinerário, pego aqui para vocês verem, o ministério de Jesus em Jerusalém vai começar no finalzinho do 19º capítulo, e logo em seguida virá o texto da paixão, no 22º. Então, quase no meio desse itinerário, até na narrativa mesmo do texto, nós temos esse episódio em que o Senhor, seguindo em direção a Jerusalém, realizando prodígios e sinais, realizando todas as curas que testemunham a presença do Messias, atrai para si o povo. Por meio de suas obras e sinais, o Pai leva os homens até Jesus. Por meio de suas obras e sinais, o Pai revela a sua misericórdia e as multidões caminham até Ele. E as multidões reconhecem na pregação de Jesus, nos gestos de Jesus, na autoridade, no poder com a qual Jesus expulsa os demônios, a presença do próprio Deus. E o segue. Mas entre o reconhecimento da autoridade de Deus sobre ele, entre o reconhecimento de ser ele o Messias prometido e segui-lo de fato, existe ainda um passo a ser feito. Essa multidão que segue o Senhor vai ao encontro do Senhor por conta da necessidade que traz consigo. Vocês lembram, alguns dias atrás, que fizemos a meditação sobre Jesus que sobe a barca do apóstolo São Pedro, e que o padre fazia essa referência tão significativa a respeito da multidão que trouxe suas necessidades até Jesus, enquanto Pedro abre mão de suas necessidades, porque como qualquer outra pessoa ele também tinha as suas necessidades, mas fez suas as necessidades de Jesus, que lhe pede para subir na sua barca e para que ele se afaste um pouco mais,
para que ele pudesse pregar aquela multidão. Jesus se faz necessitado de Pedro, apresenta a Pedro as necessidades do seu coração, as necessidades daquele momento. E Pedro deixa de olhar para as suas próprias e abraça do Senhor. E nós falávamos, eis ali um gesto de caridade. Na cotidianidade do apóstolo, assim como na nossa cotidianidade, o Senhor se aproxima de nós e, de maneira sutil, nos dá ocasiões de praticarmos uma verdadeira e autêntica caridade, destituindo-nos das nossas prerrogativas de prioridade e confiando as nossas necessidades a um tempo vindouro nas mãos do Senhor, a satisfação delas, né? E abraçando aquela que o Senhor nos propõe. Isso poderia acontecer no nosso cotidiano com uma pessoa que vem nos pedir uma ajuda, ou quando eu me dou conta da necessidade de uma pessoa na rua e paro o que eu estou fazendo para ir ajudá-la, né? Ou até em situações ainda mais heróicas em que eu disponho dos meus próprios bens e da minha própria condição de vida para poder ajudar a outra pessoa a superar um momento difícil, quando alguém tendo a necessidade de ser ouvido e de ser acalentado no sofrimento e eu entrego o meu tempo por aquela pessoa, eu escolho entregar o meu tempo naquela pessoa, naquele momento o Senhor me visitou, no meu irmão que sofre, no meu irmão que padece, no meu irmão que passa dificuldades, no meu irmão que está abandonado. Ele se apresentou no menor dos meus irmãos, como ele mesmo escolheu. E naquela hora eu escolho então abrir mão das minhas necessidades para tomar nas mãos a necessidade de Cristo, que está ali, junto com aquele meu irmão, pois ele mesmo disse que estaria com os abandonados, com os famintos, com os sedentos, com os encarcerados, com os perseguidos. E ele mesmo prometeu que um copo d'água oferecido não seria esquecido. Então, o que me falta para compreender isso? E ele me disse para ir ao encontro dele e colocar o fardo da minha vida nas suas mãos e tomar o dele que é leve. Como posso eu dizer que a necessidade daquele meu irmão que está ali diante de mim naquele momento vai me pesar muito mais cuidar delas, vai me pesar muito mais de cuidar das minhas próprias? Quando ele me diz que aquele fardo ali de cuidado, ou seja, o peso que está sobre a vida daquele irmão, ele me dá a possibilidade, naquele momento, de ser meu, de tomá-lo nas mãos. E ao tomar nas mãos o que é seu, o Senhor Onipotente toma nas mãos o que é meu. Como assim, Padre Fábio? Pensem numa coisa muito prática. Pedro era o quê? Pescador, não é verdade? Ele estava fazendo o quê? Limpando as redes e arrumando o barco? Depois de uma noite que não pegaram peixe nenhum? Não é verdade? Então, como pescador, ele não tem a necessidade de ter peixe para vender? Não é isso? Pois bem, quando Pedro deixa de fazer o que ele estava fazendo, que é limpar as redes e arrumar os barcos, e cuidar daquilo que Jesus pediu, botar ele em cima do barco, levar ele um pouco mais para longe, e permitir que ele pudesse pregar a multidão de uma forma que todos pudessem ouvi-lo, inclusive Pedro, qual é o momento seguinte que Jesus faz? Não é lotar os 2 barcos de peixe como eles nunca tinham tido antes? Isso é ou não é cuidar da necessidade de Pedro? Estão percebendo? A necessidade dele, ele abriu mão para dar atenção à necessidade de Jesus. Ou seja, Pedro toma nas mãos a necessidade do Senhor e o Senhor toma nas mãos as suas necessidades. As necessidades de Pedro. E olha a abundância com a qual o Senhor foi generoso por ele. Mas para isso, era preciso que Pedro fosse corajoso e tomasse uma decisão firme de tomar nas mãos a necessidade do Senhor e deixar que o Senhor cuidasse das suas necessidades quando fosse o tempo. Também é importante dizer, o Senhor não cuidou imediatamente. A gente não sabe quanto tempo demorou essa pregação, pode ter sido 3 horas, digamos assim, né? E aí por 3 horas já sabe que o vento vai virar, o pescador entende essas coisas, né? Já sabe que o vento vai virar, já vai ficar ruim para fazer isso ou fazer aquilo outro.
mas em nenhum momento a gente percebe o coração do discípulo murmurando ou se incomodando. A gente lê o texto como se fosse uma coisinha de 5 minutos. Jesus subiu, falou 4 palavrinhas, depois virou, fez a pescaria, todo mundo feliz, aí continuou o texto. Talvez não tenha sido assim. Entretanto, Pedro permaneceu, como falávamos, né? Ele abraça a necessidade do Senhor e permanece, ele se torna o primeiro ouvinte. Ele começa a ver a multidão de uma posição diferente, da mesma posição que Jesus, isso é lindíssimo. Então, esse é um passo importante. Muitos seguem o Senhor, como a multidão que está ali à margem, e buscam o Senhor por uma necessidade real. Mas nem todos, seguindo Jesus, tomam no seu coração a escolha de Jesus, a necessidade de Jesus. Mas se foi o Pai que nos atraiu até Ele, não há de ser o Pai também quem nos capacitará para renunciarmos a tudo e segui-lo? Sem dúvidas. Por isso vêm as duas parábolas que Jesus conta, ou melhor, as duas imagens que Jesus apresenta, a imagem da torre e a imagem do rei. E todas as duas falam sobre um cálculo. Ninguém pensa em construir uma torre, que é um empreendimento, se não houver de fato o que guardar, proteger e ter sob custódia, porque a torre era construída como lugar de vigilância. Então eu tenho algo valioso que merece a construção de uma torre para que possa ser guardado, para que possa ser protegido, para que possa ser vigiado com mais eficácia. Então a construção da torre supõe uma compreensão do valor elevado daquilo que tenho. Começa por aí. E depois, o fato de que, entendendo que eu tenho um grande valor e é de grande importância para mim isso que eu tenho, é necessário tomar medidas justas, tomar medidas adequadas. Não se protege o que é valioso de qualquer jeito. A gente precisa zelar quando temos algo que é valioso. E esse zelo supõe um empenho adequado. E aqui começa. O Senhor me trouxe até Jesus. Naquela multidão foram centenas e milhares de pessoas que foram até Jesus. Foram por suas necessidades. Mas eis que de repente encontram ali a pérola preciosa. O tesouro escondido no campo, lembram dessas parábolas? Então, agora é hora de tomar medidas. Eu não posso ser indiferente àquilo que encontrei. Eu fui buscando a satisfação de minhas necessidades, mas encontrei algo muito maior. Encontrei o tesouro da minha vida. Então isso exige de mim fazer cálculos. Se estimo o tesouro que encontrei, é hora de estabelecer cálculos para que eu não o perca. Medidas justas para tê-lo sempre protegido e comigo. Por isso a imagem que o Senhor usa da torre. Ninguém começa a construir uma torre para depois, sem calcular antes se tem condições de fazê-lo. Depois vai terminar pela metade do caminho e vai passar vergonha. Tentou construir e não conseguiu. Ou seja, tentou proteger e não foi capaz. O que significa dizer, teve algo que estima, mas não soube cuidar disso, além de não ter sido capaz de sentar e pensar a própria vida. O que significa dizer que é um tipo muito confuso. Como é importante, meus irmãos, diante do tesouro que é o Evangelho, estabelecermos esforços, empenhos, para poder mantermos esse tesouro conosco. Mas por que o senhor está falando disso, padre? Porque sem isso não é possível viver e manter a renúncia. A renúncia, ela vai acontecer por conta do tesouro que você encontrou, aquilo que você descobriu. As suas necessidades, elas não vão deixar de estar ali, presentes na sua vida.
Mas o que leva você a abrir mão delas é o grande tesouro que você encontrou e o valor que ele passa a ter na sua vida. Por isso, se Cristo não adquire um valor central na sua vida, se o ensinamento do Evangelho não adquire um valor central, se pouco a pouco Deus não vai fascinando o seu coração e te envolvendo sempre mais e você se deixando envolver, vai ser difícil estabelecer renúncias maiores. Pedro renunciou ali o trabalho, a faina do cuidado das redes e do barco. Mas depois, para seguir Jesus, ele que viu os milagres do Senhor acontecendo, renunciou à própria casa, à própria família, deixou tudo para segui-lo, porque concluiu que não poderia mais viver sem ele. Onde eu vou, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Olha essa conclusão do apóstolo, ela é fantástica. Mas tudo aquilo que ele deixa nas mãos do Senhor. Ele confia no Senhor. Deixa por amor a Ele. Na medida em que vai amando, vai deixando mais. O que significa que é um gradual, não é uma coisa que se estabelece da noite para o dia. Mas quanto maior é o conhecimento do Senhor e dos prodígios do Senhor, mais forte e mais ampla é a decisão no coração do apóstolo. E não pense você que é porque ele viu a rede cheia de peixes e que um milagre desse tipo você ainda não viu, por isso não consegue tomar uma decisão forte como a dele. Alto lá. Um milagre muito maior é ver a conversão do coração. O padre já falou isso várias vezes, né? Pedro viu o milagre dos peixes, mas se encantava ainda como um véu sem entender em profundidade o grande milagre que acontecia sobre a margem, dos corações que se convertiam, ouvindo a pregação do Senhor. Esse grande milagre você já conhece e já testemunhou na sua própria vida, na vida das pessoas à sua volta. Quantos prodígios e maravilhas de Deus você já testemunhou, quantos milagres do Senhor você já testemunhou na sua vida e na vida das pessoas à sua volta. E isso ainda não foi o suficiente para tomar a decisão de segui-lo com essa radicalidade da renúncia? Essa é a pergunta que a gente faz. Por isso Jesus se vira para a multidão e diz, como no Evangelho de hoje, se alguém vem a mim e não deixa seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quando o Senhor nos fala de deixar, significa claramente não tê-lo como a prioridade no seu coração. Não significa deixar de amar, mas significa deixar de estar ao centro do seu coração. Como assim, Padre Fábio? Mas a gente fala o tempo inteiro que o matrimônio é ter ao centro, ou melhor, é ter os meus olhos voltados para minha esposa, para os meus filhos, para levá-los para o céu. Muito bem, de fato é isso. Mas é preciso que eu os olhe com os olhos do meu Senhor. Mas não apenas isso. Deixe que o teu Senhor leve o teu olhar até eles. O teu Senhor que cuida de ti, cuida deles também. O teu Senhor que te fez amá-los, saberá o momento justo e terá a alegria de dizer o momento justo ao teu coração, de amá-los precisamente naquela hora e naqueles momentos. Então tenha os olhos fixos no teu Senhor e o teu Senhor te fará ver o momento justo de amá-los. Às vezes a gente coloca uma prioridade sobre os dons e os tesouros que o Senhor nos entregou
e terminamos por ter pouco ou até nenhum tempo de comunhão com o Senhor. E esquecemos que cuidar do que é nosso, Jesus cuidou, multiplicando os peixes, como falamos ainda há pouco, em favor de Pedro e de seus sócios que eram pescadores, depois de uma noite sem pescar nada, né? Em outros momentos, Jesus providenciou a moeda do imposto para pagar o tributo de César. Em outros momentos, Jesus foi ao encontro da casa de Pedro e cura a sogra do apóstolo. Em outros momentos, foi pela familiaridade de João que foi possível que na casa de Caifás ele pudesse levar Pedro a estar ali, e Pedro passa e acontece a cena da negação. Então, se tomamos ainda, né? Em muitos momentos, os irmãos de Jesus estão próximos dele. Ou seja, os primos e primas do Senhor, os seus familiares da família alargada, o acompanham também. E vamos estar à porta, ouvindo a pregação, junto com a multidão. Então, não ficarão jamais abandonados aqueles que Deus te ensinou a amar, mas tenha Deus como primeiro no seu coração. E tudo o que você tem, aprenda a amar a partir dele, com ele e pelas mãos dele. Gostaria, Senhor, de ter nas minhas mãos e gostaria de controlar muito bem todo o amor e todo o relacionamento de vida que tenho com A, com B, com C. Mas até isso, eis aqui o testemunho da pobreza. Eu entrego em tuas mãos. O Senhor é o centro da minha vida. E eu tomo a Ti como meu único tesouro. E a partir de Ti, te peço, ensina-me a amar tudo aquilo que me entregaste, Senhor, porque tudo eu coloco em Tuas mãos para aprender de Ti. O Senhor vai nos ensinando a amar cada uma das realidades que estão na nossa vida, cada uma das pessoas que estão na nossa vida, mas às vezes a gente passa um pouco na frente e estabelece vínculos de apego. Eu costumo falar para os rapazes na formação, no seminário, e isso pode valer bastante para tantos outros que não estão no seminário. Quando a gente entra no seminário, a gente cria uma certa distância da nossa família pela condição própria do seminário. Mas tudo aquilo que o Senhor vai te ensinar e realizar na tua vida, enquanto você ali estiver sendo preparado para o teu caminho vocacional, te ensinará a ser um homem novo na sua casa, na sua família. Te ensinará a levar até lá tesouros. Você vai reaprender a amar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família. Através desse ato de amor a Jesus, que culmina com uma renúncia, você há de aprender a amar de uma maneira totalmente nova. E talvez aquelas feridas que acompanharam anos de relacionamento em casa, aquelas ausências e aquelas fraturas que machucaram por mais de uma década, vão agora conseguir ser recompostas, restauradas, modeladas uma outra vez e por fim transformadas. Mas isso não vai acontecer sem que você cumpra aquilo que o Senhor está dizendo. Se alguém quer me seguir, deixa eu pegar aqui o texto, porque na Bíblia de Jerusalém ele tem uma pequena diferença. Vou pegar no dicionário. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmão, irmã e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. O discípulo aprende do Senhor a amar tudo aquilo que o Senhor já lhe entregou. Rende graças por tudo que tem, mas vive em graça porque ama como o Senhor o ensinou. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não é meu discípulo. E aqui é a grande beleza daquilo que Jesus disse a Pedro lá atrás,
quando disse que suas palavras vinham de Satanás, vai para trás de mim, e assim o separa dessas palavras maléficas e o coloca no seu justo lugar. Caminhar atrás do Senhor, caminhar levando a sua cruz, significa tomar a vida que Ele nos entrega. Depois que eu tudo entreguei para Ele, a vida tem um peso novo. Esse é o peso da cruz, que terá, se você não entrega, sua vida terá um peso do mesmo jeito. Só que depois que você entrega tudo para o Senhor, a sua vida tem um peso novo. Esse é o peso da cruz, da qual nos fala São Paulo, que a ninguém será dado uma maior do que aquela que possa ser carregada. O Senhor diz para levarmos os fardos e deixarmos com Ele e tomarmos o dele, que é leve. Eis aqui. Se olharmos até plasticamente, me permitam só, é mais uma graça isso que eu vou falar. O que foi mais difícil e cansativo? Botar Jesus dentro do barco e remar um pouco para fora, ou tirar uma rede tão cheia de peixes que teve que chamar até a ajuda de outro barco para poder conseguir terminar o serviço? Não é verdade? Então, a faina de um pescador com sucesso foi muito maior do que a faina daquele que se dispôs a abrir mão de sua necessidade para dar atenção à necessidade do Senhor. Então, de fato, podemos dizer que o fardo do Senhor foi muito mais leve do que o fardo do pescador. E quando Jesus diz, farei de ti pescador de homens, poxa caramba, pelo menos um pouco de trabalho a gente vai eliminar dessa história. Brincadeira, não é? Foi muito mais trabalho ainda. Mas com uma... Apenas usei plasticamente essa imagem porque o próprio milagre ele dá uma estética muito clara disso, né? Sobre a questão da faina propriamente dita, né? Então deixai o seu fardo, que é pesado, e tomai o meu, que é leve. Sim, de fato. Não é desse fardo propriamente físico, mas também passa por essa experiência do fardo físico, aquilo que o Senhor nos fala. Muito mais trabalhoso seria conquistar aquilo que conquistaram por graça de Deus, que foi a pesca milagrosa, né? E muito mais simples foi conquistar aquilo que Jesus pediu a eles. Exigiu bastante deles, mas do ponto de vista físico, exigiu bem menos do que o outro. Mas o que é importante aqui, aí fecho agora essa imagem, é que tanto em um quanto em outro, como dizia São Bernardo esses dias para a gente, Pedro estava inteiro. Tanto quando tomou sobre si a necessidade do Senhor, quanto no momento em que o Senhor o fez voltar para algo que era seu. Poderemos dizer, quem não deixar mãe, pai, irmão, irmã, filho, mulher, trabalho, né? Deixou o trabalho e foi se ocupar. Cumpriu aquilo que está no Evangelho de hoje. E depois eis que o Senhor, como a gente tem falado hoje, o manda de volta ao trabalho, a fazer algo que lhe é próprio do seu trabalho, aquilo que ele já fazia. E olha com que graça o Senhor não o abençoou. Olha com que satisfação aquele momento não foi vivido. Agora o trabalho, o mesmo de sempre, revelava a ele o mistério de eternidade. Introduzia ele numa realidade eterna. O mesmo trabalho que era para o pão cotidiano, para saciar a fome que volta no dia seguinte, agora se reveste de um significado completamente novo, porque fala da capacidade de saciar uma fome em eterno, da capacidade de levar ao homem um alimento que não perece, que não termina no ciclo de um dia. E aí volta a imagem que eu falava ainda há pouco do seminário, né? Se o Senhor te leva a viver essa renúncia e te leva a essa experiência, te asseguro que é para te levar depois, num momento oportuno, de volta para junto da sua família e para junto daqueles que você deixou,
para que se realizem grandes milagres. E o primeiro grande milagre é a transformação, é a mudança do seu coração. É a cura de tantas feridas e marcas que talvez tenham ficado. Mas, sobretudo, o milagre maior é que você volta levando agora um alimento de eternidade. Você não volta o mesmo, você volta cheio de Cristo para levar a eles a vida eterna. Então vale a pena. Mas, padre, eu não vou ser padre, eu não estou no seminário, eu estou com a minha família, eu sou um homem casado, uma mulher casada. Tome essa mesma consideração. Cada vez que o Senhor te chama para junto de si, no convívio cotidiano, na experiência dominical, no teu caminho de espiritualidade, não tenha dúvidas. É para te devolver para a sua família. E às vezes vai ser preciso coisas básicas, como por exemplo, esse grande feriadão a gente vai ficar. Mas pai, a gente vai ficar? Sim, porque é Semana Santa, vamos participar na nossa casa, vamos participar na nossa comunidade. E ali pode ser que nessa experiência em que você escolhe ficar com o Senhor, é só um dado muito objetivo, né, que eu estou falando. Tem outras escolhas menores, como por exemplo, aquela escolha cotidiana de estar em oração ou aquela escolha simples, no domingo, de estar à missa. Faça chuva, faça sol, tenha o programa que for, escolhe estar com o teu Senhor. Ali a gente vive o Evangelho de hoje. E uma coisa é certa, os tesouros e os bens que o Senhor nos concede são maravilhosos. Ah, padre, mas tem a outra imagem que o senhor não falou. Qual imagem? Aquela do rei que vai para a guerra. Aham, essa daí. Ela segue a mesma característica da imagem anterior, do homem que constrói a torre. O rei sabe que um tempo difícil está por vir. E ele ama e cuida do seu reino e não quer ver perder nada. Eu e você sabemos que a vida nos reserva sempre tempos difíceis e que as legiões infernais se levantam para atacar e botar a perder tudo. Então, antes que o tempo difícil aconteça, o rei é aquele que passa adiante e busca uma solução. Ele se prepara. E aqui o Senhor usa a imagem das duas preparações que eram possíveis na época. Ou você fortalece o teu exército, ou você busca uma aliança de paz. De maneira que, por uma medida ou por outra, você zela por aquilo que é seu. Estabelecer medidas para zelar por aquilo que é precioso, entrevendo que tempos difíceis chegarão, eu me preparo. Então peçamos ao Senhor que nos dê essa graça e nos abençoe, para que também nós, nessa 23ª semana, possamos caminhar assim, tendo claro o tesouro que o Senhor nos deu e a alegria de tudo renunciar para tê-lo sempre como tesouro único do nosso coração que nos leva a amar todas as coisas que Ele já nos entregou. Que o nosso coração atraído pelo Senhor chegue à escolha e à adesão perfeita de entregar-se totalmente por Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.